Estamos começando mais um de Bycast e hoje com um tema inovando no meio da comunicação. Roda a vinheta. Mais uma vez aqui com vocês, eu, Matheus de Bay, conversando um pouquinho com vocês junto com o Patrick. Mais uma vez, um grande episódio. Vamos descobrir aí o poder da comunicação, então. Será que a gente é bom comunicador, Patrick? Olha, vamos descobrir se de fato a rádio ainda funciona, né? Será, Matheus? Será? Cara, tem muito tempo que eu não escuto rádio, tá vendo? Cara, tu tá perdendo, viu? É verdade, tá vendo? Isso aqui não deixa de ser uma rádio, né? É verdade, a gente... Gera Não sei, conteúdo. vamos descobrir se isso aqui é uma rádio Vamos também, lá. isso é bom, né? E a gente tá aqui com quem, Patrick? Apresenta ele pra nós aí, Matheus. Traz... Deixa comigo hoje, deixa Boa, eu vai aqui. lá. Vamos lá. Hoje a gente tá com o Gil Dias, ele que é gestor aí da Rádio Felicidade, aqui da região de Novo Hamburgo. Ele que é formado em Product Manager e ele é proprietário hoje de uma consultoria, né? Que é a Solution Consultoria de Gestão. Seja muito bem-vindo, viu, Gil? Uma honra te receber aqui, cara. Olá, Patrick. Olá, Matheus. A satisfação é toda minha, a honra é toda minha. Obrigado pelo convite, a gente está à disposição. Vamos ver onde é que vai dar essa nossa conversa, aonde que vai se desenrolar e a gente estamos pro jogo. Boa. Estamos pro jogo. Eu tava analisando antes, Matheus, eu vi vários vídeos do Gil, gravando aí com várias pessoas O famosas. jogo é importante, né? Acho que tu tem até ou tu tinha, né, tu gravava já podcast antes, né? Cara, eu vou te dizer o seguinte, eu tô há 10 anos na comunicação. Talvez um pouquinho mais de 10 anos. Todo esse período dos 10 anos, ou um pouco mais, eu estive do lado de que vocês estão, que era o entrevistador. Talvez uma ou duas vezes eu estive do lado de cá, Olha aí. sendo entrevistado. Mas assim, dentro desses 10 anos, vai se viabilizando muitas possibilidades e muitas coisas vão surgindo. O que eu tenho para mim, Patrick, é nunca perder uma oportunidade. Então, sim, entrevistei muita gente legal, muita gente famosa, muita gente boa assim, naquilo que faz. E é a satisfação e a graça de trabalhar com comunicação. Pô, não tem como não perguntar quem que foi a figura mais icônica aqui, ou que você mais gostou de entrevistar. Cara, teve algumas. Uma entrevista que eu fiz com Ilmar Kannenberg, senhor Ilmar Kannenberg, que é o fundador da grande maioria das rádios que vocês conhecem aqui da região do Sul, do Rio Grande do Sul. Ele ou participou junto, ou era sócio, ou esteve em algum momento compondo o grupo de comunicação dele. Então, assim, foi uma entrevista muito sensacional. Passou por CNN em Londres, né? Então, ele tem uma história na comunicação muito mais sólida do que talvez muita gente que eu conheço e que hoje tem visibilidade, está na mídia, tem exposição. Ele é um cara que fala muito bem de comunicação. Eu acho que a gente vai descobrir que, na verdade, a gente tá um bebezinho ainda, né? A gente tá pra aprender, né? Estamos aqui pra descobrir como é que funciona. Gil, qual dica que você dá, por exemplo, para um podcast que tá iniciando? Não precisa ser um de Bycast, não, mas algum que tá Hipotético iniciando. aí, tá começando. Sim. Vamos imaginar que tem um podcast que tá iniciando falando sobre vendas, falando com empresários. Sim. Qual que é a dica que você dá para um podcast aqui? Você que é o cara da comunicação. Cara, falando de negócio, tá? Falando do negócio podcast, do business, a gente tem 3 desafios. O primeiro é quem apresenta, o segundo é quem será o entrevistado, e o pilar talvez mais importante disso tudo é como que comercializa isso, como que eu rentabilizo um podcast. Porque eu penso assim, Matheus, quer ver? Não adianta você falar muito bem, não adianta você ter uma rede de relacionamentos muito boa, que tu pode trazer pessoas importantes para falar, se tu não consegue viabilizar esse projeto, e tu não consegue mantê-lo. Né? Ou seja, se tu tiver que bancar, a não ser que tu acredito que sim, seja um cara muito bem-sucedido, com posses, né? Com posses e consiga manter um projeto pelo simples prazer de comunicar e de criar o produto. Se não for nesse caso, aí tu precisa viabilizar ele precisa ser vendável. Então, desses 3 pontos, o mais importante, na minha percepção, é como eu viabilizo ele, como é que eu comercializo ele. Porque falar, cara, a questão da comunicação, ela mudou muito agora nos últimos
talvez 2 décadas, nas últimas 2 décadas, deixou-se para trás alguns pontos que eram cruciais para a comunicação até 20 anos atrás. Por exemplo, tu tinha que impostar a voz, tu tinha que ter um vozeirão, tu tinha que ser o cara, sabe? Sim. Tu tinha que ter essa voz para te conseguir entrar no meio da comunicação. Tu tinha que ter uma faculdade de jornalismo, uma pós em comunicação, ou seja, te exigiam algumas coisas que era do meio. De 20 anos para cá, a comunicação começa a se tornar algo muito mais maleável, né? Tanto é que nós temos comunicadores aqui na região sul, em Porto Alegre, que é um dos centros da comunicação no país, que tem problema de dicção. E ainda assim são grandes nomes da comunicação. Porque o que vale mais hoje? É o conteúdo. Muito mais o conteúdo de quem está falando do que necessariamente o como ele está falando. Não estou falando que os caras falam errado. Não é isso. Mas é tipo assim, uma língua levemente presa, um timbre de voz não imponente, assim, uma coisa mais natural que também faz sentido porque conecta muito mais com quem está assistindo. Isso me lembra muito quando a gente fala sobre influenciadores. A gente está num momento de política, né, um momento eleitoral, e a gente vê influenciadores tomando um espaço dentro da política. E muitas vezes por ter se conectado com o público. Sim, e tá nisso. A gente tem o Pablo Marçal agora em São Paulo. Tu viu ontem o episódio dele no Flow? Não cheguei a ver. Deu mais de 500 mil de pessoas ao vivo. E ele falando que era um canal de televisão aberto, praticamente, ali. Sim. Pablo Marçal é um fenômeno, né? A gente teve uma recente situação de bloqueio das redes sociais dele. E aí ele lança um outro canal e ontem, se não me engano, durante a entrevista dele lá no Flow, bateu 3 milhões de seguidores. Então, assim, tem uma semana que caiu. Então, é isso, cara. A comunicação, ela vem numa velocidade absurdamente, assim, se transformando, passando por uma mutação. E a gente tem que estar sempre muito atento para onde que vai, como que está indo, qual que é as exigências, porque existem, né? Existem as mínimas exigências, e é isso. Bom, interessante. E aí, pensando nisso, a gente está tendo uma revolução. E a rádio? Porque o Gil começou e a gente vê o Gil agora na rádio. Mas como é que foi esse começo, início em rádio, pensando... Porque eu fico pensando às vezes assim, o cara começou na rádio. Como é que eu inovo dentro de um meio como a rádio? Como é que eu faço as coisas? Sim. Queria entender esse começo, como é que foi a cabeça em rádio. Sim. Cara, o rádio, assim, nós temos um cenário de rádio a nível mundial que é muito interessante de se avaliar, né? Sempre houve essas questões, esses questionamentos de o rádio vai acabar. Agora veio uma nova plataforma, foi lançada, o digital veio tomando lugar cada vez mais na vida das pessoas, o rádio vai acabar. E acabou, Gil, ou não? Não acabou, cara, não acabou. Tu sabe o que trouxe o rádio de volta para o cenário da comunicação como um veículo assim, potencialmente forte? A pandemia. A gente tem alguns dados do rádio que é importante a gente até trazer aqui. O veículo dos tradicionais, o veículo com maior percentual de credibilidade é o rádio. Porque ele não tem, não é automático o rádio. Quem está comunicando geralmente é uma pessoa, e geralmente essa pessoa tem algo a zelar, que é o nome dela, a carreira dela. Então, assim, coloca o rádio como veículo de maior percentual em credibilidade entre os veículos que a gente conhece aqui. A gente está falando de redes sociais, a grande ameaça, que poderia ser a grande ameaça do rádio. A gente tem um Facebook que chega a ter 86%, 87% de fake news rodando numa plataforma como essa. A TV não tem o dinamismo do rádio. Ou seja, acontece alguma coisa agora, neste exato momento, quando que tu vai saber se tu for um consumidor de televisão? Ou seja, ela... No jornal à noite, tal, ou um plantão, algo muito extraordinário num plantão. Mas tu depende do veículo para saber o momento em que ele vai te entregar essa notícia. O rádio é instantâneo, cara. E aí tu soma o poder de instantaneidade com a credibilidade. Na pandemia, a gente começou a subir, a gente estava num declínio, o consumo de rádio estava num declínio em função da nova geração vindo, né? E a gente recupera isso durante a pandemia. Exatamente
exatamente o que aconteceu agora aqui no Rio Grande do Sul com a questão das enchentes. Ou seja, nós tivemos recorde de audiência, de ouvintes por minuto, em muitas emissoras que eram de news, que eram de notícias, que são de notícia aqui do estado. Por quê? Porque a cobertura da tragédia era instantânea. E era instantânea e chegava no ouvinte instantaneamente. Sim. Me lembra do Dudu News. Dudu News cresceu no meio disso porque ele era... Cara, eu lembro... Ficava atualizando assim. ó, a gente ia no perfil do Dudu News pra poder ver. Aí tu imagina, o Dudu é uma surpresa. Estamos esperando você aqui, viu, Dudu? Estamos te esperando. Aí, Dudu, já foi mandado o recado. Uma grata surpresa da comunicação, do Dudu News. Mas aí tu imagina o Dudu, tu pega uma rádio que a gente tem como referência aqui no estado, que é a Rádio Gaúcha, e tu multiplica o poder de alcance da rádio em 200 vezes de replicação, aí a gente tem um poder da comunicação via rádio. Então, assim, é isso, cara. E com muitos jornalistas, com muitos Dudus News na rua, cobrindo várias regiões da tragédia, esse é o poder da comunicação do rádio. Perfeito. E quando a gente fala no quesito da rádio, assim, tem uma história por trás da Rádio Felicidade que tinha a questão muito relacionada a gospel, né? Sim. É uma dúvida nossa que a gente olhou lá nas tuas redes sociais e viu que tu falou com muita gente grande desse mercado gospel, né? Sim. E como é que foi isso? Tá em transição? Patrick sempre traz a polêmica, Gil. Sempre. É o que dá engajamento, né, Gil? É verdade. Mas não chega a ser uma polêmica. Vamos lá, cara. A história da Rádio Felicidade se inicia há 11 anos atrás, quando ela compõe um grupo de comunicação. Na época nós éramos, se não me engano, 7 emissoras de rádio espalhadas pelo estado aqui. Então tinha Gramado, tinha Candelária, Panambi, Estrela, Lajeado, tinha várias emissoras, todas elas eram sertaneja, de entretenimento e com segmento do sertanejo. E o seu Ilmar, dono da emissora, ele é pastor luterano aposentado, jubilado, eles chamam de jubilado. E ele Nunca tinha escutado de jubilado. é um aposentado, cara. É uma linguagem, essa jubilado é uma linguagem conservadora, mas não só conservadora, mas de dentro da igreja, tanto luterana Parece quanto... um xingamento, o seu jubilado. Parece uma coisa assim, né? Às vezes pode ser, né? Dependendo do teor da fala, pode ser um xingamento. Mas ele entendeu que precisava criar uma rádio para o público evangélico. E ele cria a Rádio Felicidade, na época, Felicidade Gospel. E aí começa a fazer programação para isso. Aí ele traz o pastorado junto para compor essa programação. Então tinha muito pastor falando, muito pastor se relacionando com o público que consumia a rádio. A rádio deu um boom porque era um nicho que não estava sendo atendido na região. E a gente está falando de Felicidade, Rádio Felicidade, a 90.3. Você que não ouviu, sintoniza lá 90.3 FM. A gente está falando de uma emissora que está enquadrada dentro da categoria especial das rádios do estado. Então tu pensa assim... Tem um ranking de rádios no estado? O rádio, a concessão dos rádios, ela é dividida por... como é que eu vou dizer? Categorias. Então, assim, tem a A1, A2, A3, B1, B2, B3. Quanto mais para cima, mais fraco menor é a concessão de abrangência dela. Ela pode atingir ou alcançar menos lugares. E a categoria especial, que é a mais forte de todas as categorias. Então, tem E1, E2, E3. Se eu não me engano, a única E1 que a gente tem no estado é a Gaúcha, a Rádio Gaúcha. 90 anos, né? Compõe um grupo de comunicação mais forte do estado e tal. E a Felicidade é uma E2, ela está enquadrada dentro de uma E2, junto com outras pouquíssimas emissoras aqui do estado. E aí eles criaram a Felicidade Gospel para atender esse público, trouxeram pastorado para compor o conteúdo que ia ser veiculado e tal. Só que passado aí 2 ou 3 anos, tu olha para trás e tu vê que a progressão disso, talvez em resultado financeiro e até possibilidade de crescimento, não foi atingido conforme se imaginava. Então, assim, tu imagina uma potência dessa atendendo 37%, 38% da população que são evangélicos, e era uma rádio evangélica. Aí tu começa a pensar, poxa, o que eu podia fazer?
porque tem restrições, tem preconceito do mercado também em investir nesse meio, embora seja um meio consumidora também, né? O evangélico também consome, também compra carro, também compra casa, também compra comida, roupa, enfim, consome de igual forma. Ainda assim tem um preconceito, tu lida com um preconceito do mercado. E aí começa a ideia de por que não mudar isso. A essas alturas, eles já tinham absorvido esse mercado evangélico. É porque, se a gente for olhar, vou trazer o exemplo, eu vou na minha sogra e ela assiste a TV da Novo Tempo. E eu acredito que é gigantesco, porque, Sim, Novo Tempo. pô, eles têm muito programa, tem rádio também, é televisão. Sim, é uma E são rede. 100% nichado para o segmento lá da Igreja Adventista, né? Sim. E será que não daria para fazer dessa forma? Ou enxergou que o mercado também não era tão lucrativo para a rádio, né? Porque não adianta, né? A empresa tem que... É muito diferente. São ideias e o business plan, né? Diferentes. Assim, a Novo Tempo, enquanto rádio, enquanto TV, enquanto igreja, ela faz comunicação para os membros da Adventista. Então, tu não encontra hoje, por exemplo, propaganda comercial dentro de um canal. Não tem. Não tem, É porque 100% da igreja lá. porque o foco deles eles bancam isso para criar conteúdo, para falar com os membros dele. Eu fico pensando, vai vender o quê? Um pedacinho do céu, um cajado de Moisés? Não, é bem difícil, né? É que é voltado para comunicação, para ele falar com os membros dele Porque tem mesmo. até culto lá, tipo, não sei se é regional, enfim, tem os pastores que dão culto lá na TV aberta e falando para os membros da Igreja Adventista. Sim, é totalmente voltado para os membros da Igreja Se Adventista. tiver um publicitário esperto, faz ali, pô, invista seu dízimo nesse carro, faça, pô, tem como fazer algumas publicidades. Não deve existir isso, né? Acredito que eles nem deixariam acontecer isso. Mas a diferença é que a Felicidade ela tinha que ser uma emissora, ela tinha que ser uma empresa capaz de se manter, capaz de ser sustentável, capaz de ter potencial de crescimento, de evolução. E nós precisávamos mudar. E mudamos. E aí de lá para cá, 5, 6 anos vai fazer, a gente vem numa jornada de mudança. E lógico, hoje somos muito diferentes daquilo que éramos 6 atrás, mas muito, muito diferente. Imagino, né? Talvez irreconhecíveis uma coisa da outra. Mas a gente teve crescimento. A gente alcançou crescimento. E a palavra gospel, ela tá muito ligada ao meio evangélico. Muito. E é uma palavra que, na verdade, abrange muita coisa, né? A palavra assim, o evangélico, não me entenda mal, você que é evangélico. O evangélico ele tem uma capacidade de pegar para ele as coisas. A palavra gospel foi uma palavra que eles pegaram para eles. E é tudo que tu ouvir de gospel, tu linka diretamente a evangélicos. E somente a evangélicos. Não é a cristãos, não, somente a evangélicos. Imagina pro Gil poder virar pro pastor e falar assim, pastor, então, acabou o programa, hein? Imagina, deve ter sido difícil isso. E não seria melhor trocar o nome, trocar tudo, identidade? Cara, é um nome que se consolidou no mercado, sabe? Assim, nós não podíamos deixar o público que nós já tínhamos conquistado, deixar para trás e criar uma outra identificação. Nós tínhamos que seguir. Só que nós tínhamos que dar sinal e mostrar sinal muito explícitos de que nós estávamos progredindo para um lugar onde fosse melhor ou maior, para algo mais que conseguisse abraçar mais gente. Sim. E aí foi o que a gente fez. A gente tirou o gospel, passou a ser apenas Felicidade. Recentemente, 2 anos atrás, nós inserimos a palavra comunidade dentro do conceito Felicidade, então passamos a entender que nós podíamos usar o nome Comunidade Felicidade, até porque nós somos mais do que uma emissora de rádio, nós somos o digital, nós somos YouTube, nós criamos conteúdo para o YouTube. Muitas das coisas que vocês viram de entrevista e de podcasts foi só para o YouTube, não foi para o FM. Então nós entendemos que nós poderíamos agora sim adotar um nome de comunidade. E usar mais plataformas, usar mais meios. Sim. E, pô, vamos pegar esse lado novo, então, da Rádio Felicidade. Vamos. E para você que é empresário, para você que está em casa assistindo, Gil, conta pra gente, como que eu posso vender
meu produto, meu serviço através da rádio? Como que isso facilita? Conta pra gente aí. Cara, o rádio ele tem um dos percentuais mais altos de engajamento de alguns produtos. Ou seja, o público do rádio, não só da Rádio Felicidade, do geral do rádio, ele é muito fiel. E ele é fiel àquilo que ele ouve como programação, conteúdo, e ele é fiel também para consumir os parceiros que estão ali. Então nós temos, cara, hoje nós temos clientes que estão com a gente há 6 anos, 5 anos. E a grande maioria dos nossos clientes, eles ficam de forma recorrente dentro da rádio, porque o rádio dá resultado. Sim. Agora, eu vou te dizer o seguinte, eu não poderia fazer uma promessa vazia aqui e te dizer, Patrick, coloca lá o teu produto que em 15 dias tu tira o investimento, em 20 dias tu tá ganhando dinheiro, em 30 dias tu já dobrou o teu investimento. Não, cara, nós temos um dado científico que diz o seguinte, eu preciso ouvir a mesma coisa por pelo menos 30, 35 dias para que o meu subconsciente absorva aquele nome. E quando eu precisar, eu já tenho aquele nome no subconsciente. É mais ou menos aquilo que os outdoors fazem. Tu vai daqui a Porto Alegre, tu passa, se tu for 10 vezes daqui a Porto Alegre, tu vai passar 10 vezes por um outdoor da marca, dá para falar marca aqui? Da Nike, por exemplo. Assim, aí vai entrando no teu subconsciente. Tu não parou para olhar os detalhes do outdoor nem nada. Mas tu passa ali, lê Nike e vai embora. Volta de lá, lê Nike e vem para casa. E 10 dias. Quando tu for comprar um tênis, qual o tênis tu acha que tu vai te atrair mais? A Nike. A comunicação do rádio é mais ou menos dessa mesma forma. E como é que mensura na rádio se está gerando venda através de lá? Porque... vamos ver agora. Isso não tem outro meio de tu mensurar isso, senão através direto do cliente. O cliente precisa ter essa habilidade de questionar, é uma questão de organização interna. É no processo de venda, então, a gente valida... de venda, onde tu ouviu? Ouvi na Rádio Felicidade. Ou a gente, às vezes, estimula que a pessoa ligue e diga, tem um desconto que eu ouvi, um desconto para os ouvintes da Rádio Felicidade, queria esse desconto. Aí a gente vai mensurando. E um desconto para... E a rádio ganha dinheiro como? É vendendo publicidade? Cada segundo da rádio é vendável. Legal. Cada segundo da rádio. Então, assim, hoje a gente trabalha com patrocínio de programas. Hoje a gente vende patrocínio de programa. Hoje a gente vende spot avulso, que é dentro da programação. Só o spot. O spot que eu digo, aquelas propagandazinhas de 30 segundos. Que geralmente 30 segundos é o padrão. Hoje a gente vende externa, hoje a gente vende coberturas de evento, hoje a gente vende a apresentação do evento, a produção do evento, a gente vende. Então, tudo que está relacionado ao tempo da rádio precisa gerar rendimento, precisa render alguma coisa. E o Gil vendedor, para montar um processo de vendas numa rádio, e aí pensando que a gente passa por várias gerações hoje diferentes. Então, o Patrick tem uma idade, eu tenho outra, o Gil tem outra. Tem outras pessoas aqui assistindo com outras idades diferentes. Eu preciso montar um processo comercial para atrair públicos diferentes, atrair campanhas diferentes. Como é que eu inovo dentro de uma rádio com um processo de vendas? Você como gestor para montar uma equipe comercial? É uma dúvida que eu tenho muito grande, porque o cara vai ficar ligando o dia inteiro, eu vou montar um inside sales... O que eu vou montar para vender na rádio? Vai prospectar empresa? B2B, né? A rádio é um produto, é um veículo que se propõe a vender B2B. Então, assim, cara, dentro desse meu leque ali, que não é muito grande, de estudos e tal, a gente falou, não chegou a falar, mas tem dentro ali a questão da metodologia ágil. E quando eu conheci a metodologia ágil, automaticamente eu pensei, cara, como é que eu consigo aplicar isso dentro de um meio, de uma cultura tão conservadora como é o rádio? Que desafio, hein? Cara, e aí, tipo assim, debruça a cabeça, tu foi contratado para isso, né? Então, tipo assim, não tem o que fazer, debruça sobre o problema e vai resolver. Mas o fato é, se a gente não tivesse tentado aplicar isso e transformar isso numa cultura dentro da rádio, talvez nós estaríamos inseridos dentro de um meio conservador e sem resultados que muitas rádios hoje não conseguem apresentar. A gente estaria dentro dessa bolha.
O que me chamou mais atenção dentro da metodologia ágil? Embora tenha os processos, a clareza do processo, isso tudo a gente aplica de forma, né, comunicação interna, várias coisas a gente aplica da metodologia ágil, mas o que mais me chamou a atenção foi, cara, chamar o cliente para participar do processo. Então, a formação das equipes comerciais da Felicidade, ela passa por um momento onde a gente deixa de ser vendedor e passa a ser um consultor. E aí eu chamo o cliente para dentro do meu veículo, para dentro da minha empresa. Quando eu chamo ele para dentro da minha empresa, eu estou me dispondo a construir com ele uma ideia que vá dar certo dentro daquilo que eu tenho para oferecer. E chamar é literalmente levar ele lá, Chamar é literalmente levar ele lá para conhecer, colocar ele no ar. Ou seja, a gente tem um processo que todos os vendedores que a gente tem trabalham exatamente dessa forma. Então, eu digo para a equipe lá, eu não quero o dinheiro de ninguém. Eu não estou atrás, eu não estou no mercado pagando uma equipe comercial para buscar dinheiro dos outros. Eu quero resolver problemas das empresas. Para resolver problema das empresas, a única maneira que eu tenho é sentar e conversar e ouvir e criar meios e possibilidades para apresentar. Viu, Dubai? Tu caiu no funil do Gil lá, né? Tu foi lá visitar, sentou... Já era, cara, já era. Agora vamos ter que comprar aqui agora, né? Sim, já era. Então, assim, falando de metodologia ágil, eu peguei isso e apliquei. Isso é o ponto mais forte da metodologia ágil, é trazer o cliente para participar. Então, a gente passa a ter consultores e não vendedores. E aí, tu imagina o seguinte, cara. A gente faz aproximadamente 450, 500 prospecções mês. É bastante coisa. Sim. Né? São 3 consultores. Geralmente são 3 consultores. Hoje eu estou com 2, mas a equipe composta por 3. Multiplica isso por ano, multiplica isso por 6 anos que eu estou lá. Ou por 5 anos, quando a gente começou a aplicar a metodologia. É muita gente. Então, o meu banco de dados ele é muito forte. Sim. Porque é um banco de dados considerável, né? A gente está falando de muito mais de 15 mil empresas. E fora quando tu fecha com o cliente, pelo que tu tá falando aqui, esse cliente pode ficar 2, 3, 5 anos lá contigo. Geralmente ele fica. Quando o fato do cliente, a única coisa que assim impede dele ficar mais tempo com a gente é a ansiedade de resultado, que muita gente não entende, cara. Eu, pelo menos, entendo de forma muito clara e muito fácil que eu faço uma aplicação e essa aplicação ela precisa render para que eu tenha resultado dela. Em qualquer lugar, no digital, na rádio, na TV, no influenciador, se tu contrata, cara, tu vai contratar, vai fazer um investimento, uma aplicação e ela demora, dependendo do veículo, alguns dias ou alguns meses para retornar. A ansiedade do mercado por alguns empreendedores, ela é tão grande que, tipo assim, numa semana eu quero o meu retorno. Não tem como, cara. Se dados científicos me dizem que a pessoa precisa ficar 30 dias ouvindo a tua marca, o que faz tu entender que em 5 ela vai comprar? E cada investimento ele tem um objetivo, né? Vamos pegar o nosso exemplo aqui. A gente tem um podcast, a gente grava, e diretamente não é gerar receita, diretamente. Mas as portas que nos abriram ter o podcast, as pessoas que a gente conseguiu acessar, o network que a gente gerou. Inclusive ontem que a gente gravou com o Rafa, o dono da escola Share. Pô, o cara é brilhante, colunista na Band. Foi tudo isso graças a, temos um podcast lá, não quer ir lá conversar? Sim. E foi gerando network, foi se conectando. Tem um outro exemplo também, que aí a gente aqui da região de São Leopoldo, Novo Hamburgo, eu passo e vejo o outdoor do Saboia, o dentista. Saboia é meu amigo, um abração para ele. Abraço aí, Saboia. Doutora Alessandro Saboia. Também tem doutora Márcia Saboia. Eles vão adorar vir, tem que trazer eles aqui. E eu fico imaginando, né? Pô, eles são dentistas, né? Tem lá. E tem um outdoor. E aí o outdoor, eu vejo o pessoal, o carro lá de ouro dele, pra mim não é vender diretamente, mas é gerar autoridade, é todo mundo conhecer. Sim. Eu fui no restaurante, ele tava entrando, parecia um político. Todo mundo sabia quem ele era. Sim, cumprimentou todo mundo, foi. Então, existem alguns investimentos que a gente enxerga como geração de autoridade para conseguir alcançar mais pessoas e a venda vem como consequência, né? E como que a gente pode utilizar esse meio, pensando nós aqui, né, de Dubai,
quem que tá ouvindo lá? São empresários? Quem é a audiência da rádio hoje? Cara, a rádio ela é composta por uma audiência que está na casa, que a faixa etária aí entre 30 e 50 anos, tá? Majoritariamente essa faixa etária. Embora a gente tenha trabalhado muito forte para que a gente baixe cada vez mais essa faixa etária e alcance a geração que está chegando no mercado, em função da mudança comportamental também do consumidor, né? O consumidor, ele se dava a partir dos 30 anos, que era quando o cara decidia comprar uma casa, um carro e tal. Hoje já está na casa dos 20 e poucos anos e vem baixando, porque cada vez mais cedo as pessoas vão entrando no mercado. Então a gente tem também uma força, a gente gasta uma energia para tentar criar produtos que atraem o público mais novo. Mas assim, é mais ou menos isso. De forma geral, 30, 50 anos, que é o cara que já está empreendendo, que geralmente está, se ele não está disposto a seguir a vida como CLT, ele já pensa em empreender. E é o pequeno e médio empreendedor, com certeza. Né? E esse é o público da rádio. E como vocês descobrem a idade do pessoal que ouve? Tá? Através do Ibope, cara. Cantar Ibope. Cantar Ibope nos dá é o único meio, inclusive, de pesquisa de dados, que consegue entregar dados confiáveis, é o Cantar Ibope. Pô, legal. Porque hoje tu tem rádio no teu celular? Não tem. E como é que faz pra te ouvir a rádio aí? Ih, rapaz. Como é que faz? Na verdade, o rádio, ele, se eu não me engano, agora em todos os celulares ele vem junto. Agora eu fiquei até na dúvida. Vou até abrir aqui, ué. Peraí. Se tu não tem, deixa eu falar com você que está nos assistindo. Aproveita. Se você não tem o rádio instalado no seu celular, ou enfim, você pode baixar o aplicativo. Todas as emissoras de rádio que eu conheço têm um aplicativo próprio, onde roda absolutamente ou exatamente a mesma coisa que está rodando no FM. Boa. Show Então, de bola. Eu Encontrou aí? tenho, hein? Tem o aplicativo da rádio aqui. Olha aí, ó. Olha Tem aí, que ó. começar a ouvir, né? Tá vendo? Ou quando estiver dirigindo. É uma boa. É uma boa. É o veículo, é o meio de comunicação mais consumido dentro dos carros. Boa. Vamos entrar nessa pauta aqui, Divai? Puxa pra gente aí. É importante. A gente quer entender mais do gestor, Gil. E também, poxa, temos uma empresa de consultoria aí. Como é que o Gil hoje tem ajudado as empresas aí a desenvolver um processo de maneira geral mais eficiente? Cara, é uma dor do mercado, né? A gestão é uma dor do mercado. Então, muito provavelmente, sei lá, 80%, 85%, 90% das empresas, o mercado ele é composto por pequenas e médias empresas, né? Vamos imaginar que 90% dessas empresas não têm um processo de gestão, porque são movidas à emoção, ao que eu gosto de fazer. Só que tu inicia um negócio baseado ou pautado em cima daquilo que tu gosta de fazer, ok, é maravilhoso, tu vai fazer aquilo que tu gosta pro resto da vida, nunca, aquele ditado, não vai trabalhar. Mas quem é que faz a gestão disso? Ou seja, quando tu inicia um negócio, por mais que tu goste disso, quem é que faz o teu financeiro? Quem é que se preocupa com a parte comercial? Aquilo que a gente falou de uma estrutura ideal para um podcast. Eu gosto de falar, eu tenho uma rede de contatos maravilhosa e eu começo um podcast no primeiro episódio maravilhoso, no segundo maravilhoso, no terceiro eu já estou bancando, começa a pesar, porque são 3 episódios, né? Tem toda uma equipe trabalhando e tal. No 5º episódio, tu, cara, suspende o projeto. Por quê? Porque tu não pensou em como viabilizá-lo. É isso. Então, a grande maioria das empresas passa exatamente por esse problema. Ou seja, eu tenho um bom produto, eu sei fazer, eu me dedico, eu me esforço. Cara, como é que eu vendo isso, cara? E tu atende hoje qualquer tipo de empresa, desde indústria, PME? O ideal, assim, o início da Solution se propôs a atender pequenas e médias empresas, porque são as que mais temos no mercado e as que mais necessitam de ajuda. Embora a gente tenha uma resistência em relação a essa cultura da consultoria, muita gente não entende ainda o poder de uma consultoria, mas a gente vem aí, tenta mostrar resultados, tenta se vender dessa forma. Mas a ideia da Solution era justamente ser criada para atender pequenas e médias empresas. E a gente startou a Solution, desculpa, Matheus, te cortei. A gente startou a Solution ano passado. É recente? Enfim,
estava muito envolvido com a gestão da rádio, eu não tinha condições de abraçar qualquer outro projeto. Agora as coisas estão fluindo. Então, ano passado, a gente começou, o primeiro semestre, estruturamos aquilo que seria a Solution, criamos toda a metodologia, eu chamo de metodologia Crescer, e aí, no segundo semestre, a gente deu start com alguns clientes e, graças a Deus, tem sido muito bom, sim. Quando a gente olha para um gestor de uma empresa, quais são ali os 3 pontos principais que um gestor tem que olhar dentro da sua empresa? Cara, gestão de pessoas. Eu tenho escutado muito em vários podcasts, entrevistas, matérias escritas, tudo é sobre pessoas. Então, assim, não existe outro meio de você ter resultados se você não sabe lidar com pessoas. Então, você pode ter dinheiro, você pode ter formação, você pode dominar o seu produto, o seu conteúdo, enfim, você pode dominar aquilo que você faz. Se você não tiver gestão de pessoas, você vai estar sozinho. E sozinho ninguém escala absolutamente nada. É impossível escalar qualquer coisa sem pessoas envolvidas no processo. Então, o primeiro e principal pilar é a gestão de pessoas. Eu preciso estar sempre aprimorando a minha capacidade de lidar com pessoas, de conectar, de entender as pessoas, porque elas vão gerar o resultado que eu quero. O segundo ponto, que eu vejo como importantíssimo, é saber fazer a leitura de dados. Quem é a minha empresa? O que a minha empresa faz? Para quem que a minha empresa faz? O que eu estou me propondo a entrar? Para que eu estou entrando no mercado? Por que eu estou iniciando um negócio? Eu preciso desses dados. Quem é meu público-alvo? Como é que eu vou gerir isso se eu não tenho os dados disso? E sem dados não há gestão. Não tem como. Só que a gente vem de uma cultura, cara, que não precisava disso, né? Não precisava disso. Hoje é essencial. Sim. Então, eu vejo esses 2 pilares, esses 2 pontos como importantíssimos. Sensacional. Sobre gestão de pessoas, a gente tem gerações diferentes hoje surgindo. Então, a gente vai lidar com... E acontece muito, o Patrick trabalhou com um dado Schneider, ali na V4. E é bem interessante, a gente chegou até a conversar sobre a palestra dele, que ele tem a palestra muda, hoje eles colocam como maior palestrante do Brasil ali, e ele fala sobre gerações. E ele foi trabalhar com o Patrick num momento... É que ele faz estágios em empresas, né? E aí ele... Aí ele vai... Eu sou o quê? 60 anos. Ele vai conectando com pessoas. Mas ele é uma fera, gente boa demais. Incrível. E aí ele vai na empresa, vira um estagiário ali e entende sobre o ambiente, sobre as pessoas, sobre a geração. E, poxa, hoje nas empresas, eu vivo esse desafio como gestor. O cara quer crescer rápido, porque ele é a geração do TikTok, que está acostumado a rolar para cima 1 segundo, 10 segundos, 30 segundos, uma sensação rápida, e ele quer que a vida seja rápida também. Ele quer ganhar mais dinheiro rápido, ele quer crescer rápido. 3 meses é uma eternidade para essa geração. Sim. 3 meses é 1 ano. E a gente vê essa situação, e como gestor, quando eu estou falando sobre pessoas, eu vejo como é que eu lido com gerações diferentes dentro de uma empresa tradicional ou uma empresa que eu tenho que criar processos e eu tenho que inserir no meio uma geração dentro disso. Cara, que pergunta sensacional essa, cara. E eu sei que você tem filhos e você deve conviver com isso também em casa. Que pergunta sensacional essa. Não tem outro jeito da gente crescer nesse âmbito se a gente não descer do pedestal. A gente precisa descer do pedestal e se colocar à disposição para entender e tentar criar uma relação de conexão, e sabe? Esse é o principal ponto. A gente não quer... Fica aquela guerra de vaidades. A minha geração era melhor. A gente ouve... Eu sou músico, né? Então, eu escuto constantemente que a música, por exemplo, era os anos 80. E depois dos anos 80 não existiu mais música. Depois era só porcaria e tal. Só que, cara, essa geração não conheceu os anos 80. Alguns consomem de lá por questão de influência e tal, mas eles nasceram aqui, né? Nos anos 2000, 2010, 2015. Eles conhecem o que está aqui. É isso que o mercado propõe para eles. Então, se eu não descer do meu pedestal de vaidade, de orgulho, pensar, poxa, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Tem coisa boa aqui, tem coisa boa aqui, a gente vai extrair isso que é bom, vamos explorar isso. Eu sou casado
há 23 anos, deixa eu contextualizar aqui, casado há 23 anos com a Eliana Mazzaropo, um beijo para ela, se ela estiver assistindo, ou se for assistir, né? Por favor, que ela assista, né, Gil? Não, é audiência aí pra gente. Ó. Essa relação gerou a Ana e o Isaac, 18 anos e 20 anos, né? São muito próximos e são absurdamente diferentes, cara. Né? Eles são muito diferentes. Meu filho é muito da tecnologia, cresceu nesse universo. Minha filha gosta muito de ler, de literatura, de escrever e tal. Então, assim, como é que entende em casa? Como é que... E sem contar na velocidade que as coisas tomam nessa geração, né? Tu falou, antes era 20 segundos, agora é 10, agora é 5. Amanhã já é 3. Então, assim, é muito rápido. E a nossa geração, a minha geração, vocês são mais novos, mas a minha geração, ela era muito mais pausada, ela é muito mais lenta nos quesitos de evolução. É só a gente pegar os dados, cara. Nos últimos 10 anos, 2010, 2020, a gente evoluiu o equivalente a 50 anos. Sim. Agora, eu arriscaria dizer, isso é um risco, tá? Não tem dados, mas para essa próxima informação, que entre 20 e 24, a gente evoluiu talvez mais 25 ou 30 anos. Isso é fato. Eu estava lendo que uma criança, um bebê, se ele ficar exposto ao celular no primeiro ano de vida, é a mesma informação do cérebro de uma pessoa que ficou do 0 aos 70 na época anterior, no século anterior. Exatamente. A gente tem mais informação. Então, assim... É muito rápido, é tudo muito rápido. E aí, para lidar com essas diferenças em casa, a gente tem que criar meios. Eu não posso desconectar dos meus filhos. Eu não posso deixar de conversar com meu filho porque ele fala aquilo que eu não entendo, com a minha filha porque ela fala aquilo que eu não entendo. E isso foi me trazendo uma condição especial, não é especial, uma condição necessária. Não é especial, é necessária. E obrigatória de se adaptar, ou de me adaptar a isso, a essa realidade, e ter que estar sempre buscando meios de conectar, cara, de estar conectados a eles. Então a gente consegue, por bem, por mal, por obrigação, eu obrigo eles a se conectar comigo, não tem como, né? Mas a gente consegue. E isso foi me dando uma certa condição de atender, de trabalhar com pessoas mais novas, mas ainda assim é um desafio muito grande para o mercado, Matheus e Patrick. E a gente precisa estar atento a isso. Não é todo mundo que tem a sorte de ter um NBA em casa, né? Cara, e é tipo assim, tudo que se faz hoje, tudo que se realiza hoje no âmbito de palestra, no âmbito de eventos, tudo está linkado à nossa geração, à minha geração. Poucas coisas que tu vê é com o objetivo de conectar com a próxima geração. E é a próxima geração que vai ser os detentores do mercado. São eles. Sim. Vamos pegar esse gancho aí do evento. A gente estava falando antes de começar aqui, né? Que a gente estava dando uma olhada nas tuas redes sociais e viu que tu gravou uma entrevista num pós-evento com um grande influenciador aí do mercado, né? Conta pra gente como é que foi chegar, como é que foi ali entrevistar o Thiago Nigro, como que chegou lá, foi através do network? Sim, network. Eu acredito no seguinte, Patrick. Eu não faço nada na minha vida se eu não for com o objetivo de criar pontes. Então, assim, quando eu assumi a Felicidade, já vinha de um histórico de ser empreendedor antes e tal, mas quando eu assumi a Felicidade, eu quis externar isso, eu quis acelerar esse meu lado de criar pontes. Eu prefiro criar pontes. Foi assim com o Matheus agora, algumas semanas atrás. Soube do Matheus, mandei uma mensagem para o Matheus e a ideia é criar pontes e derrubar paredes. Dentro dessa ideia, isso vai te trazendo possibilidades. A conversa com o Thiago Nigro veio através disso. De uma provocação do tipo, a gente precisava trazer alguém, tinha que ser alguém com um nome muito relevante no mercado e tal. Beleza, eu tenho quem conhece o cara e quem pode trazer o cara. E aí, a ideia da ponte. Não deve ser barato também, né, trazer o homem. Deve ser. Não é. De fato, não é. Mas assim, tu conhece alguém que conhece o cara e aí vai conectando pontes e aí a ideia era, tipo assim, viabilizamos tudo, tá tudo pronto. Eu quero ter a possibilidade de bater um papo com o cara. Foi antes da palestra, inclusive, não foi pós. O pós foi a janta que a gente foi no restaurante. Estava comentando mais cedo, né? A gente foi jantar juntos, mas a entrevista foi antes. E foi um desafio absurdo, né? Imagina. Porque eu tenho comunicadores na rádio hoje que são muito melhores do que eu.
que são comunicadores mesmo, que se propõem a serem comunicadores, de fato. Né? Eu divido a comunicação com a gestão, então meu principal objetivo na felicidade hoje é a gestão da felicidade. Eu preciso apresentar números que agradem os sócios. E ponto. Se eu conseguir, junto com isso, ser um comunicador ou explorar o meu lado comunicador, ok, mas eu sei qual que é o meu principal objetivo. E eu tenho gente muito boa na rádio que se propõe a ser comunicador e que é comunicador há muito mais tempo do que eu. E que simplesmente jogaram a bola e disseram, não, é tu que tem que falar com o cara. É contigo. E aí eu não quis também passar essa oportunidade, abracei e tivemos um papo muito legal, inclusive. Sim, eu vi lá, foi bem legal. E ele já tinha... A primeira pergunta, acho que tu começou falando, da onde vem esse segredo, né, para conseguir comunicar, e aí ele fala que, eu não sabia antes, mas é Deus, mas eu consigo, é o meu poder de educação muito forte, eu comunico com várias gerações, que aí vem de encontro que tu trouxe ali. Sim. Né? O Thiago, fazer uma propaganda aqui pro Thiago Nigro, embora ele tá precisando, Thiago, né? A gente quer você aqui, Thiago. Tá precisando. Aí, ó. O Thiago Nigro tá precisando, vou fazer uma propaganda para ele. Ele tem um poder de comunicação que é muito bom, muito grande, assim, de conectar com várias gerações. E ele foi exatamente isso que ele falou. Quando tu ouve o Thiago, tu ouve o Thiago e depois vê a entrevista, a fala dele, tu diz, cara, exatamente isso, cara. Porque ele consegue falar contigo, que tem... Quantos anos tu tem, Patrick? 24. Consegue falar contigo, consegue falar comigo, que tem 44, consegue falar com todo mundo. E consegue trazer conteúdo que agrega na nossa vida. Então, esse é o segredo dele. O segredo dele, na verdade, era a Bíblia, né? Foi Deus que sempre impulsionou ele e tal. Mas ele cresceu nesse ambiente para se tornar um facilitador daquilo que ele tem de conteúdo. Coisa boa. Mas foi sensacional, foi muito bom. Gil, e qual que é a importância da família na sua trajetória? Cara, a família é a base de tudo, né? Eu costumo dizer assim, vou abrir um negócio aqui que eu já falei para vocês, poucas vezes eu tive do lado de cá, mas assim, eu tenho certeza absoluta que eu não seria quem eu sou, embora tenha muito a crescer ainda, mas eu não seria quem eu já sou se eu não tivesse a família, se eu não fosse casado com a minha esposa e tal. Ela faz muita diferença? Nossa, total. Eu não seria hoje, tu não teria conhecido o Gil como ele é, né? Teria conhecido alguém muito, muito pior que o Gil, se não fosse ela. Então, eu agradeço a minha vida a ela, então, todo o crescimento, né? Incrível. Eu acredito fortemente na sua fala aqui que os seus filhos transformaram a sua profissão. Que do jeito que você me fala, Gil, você traz eles para a história como algo que realmente você viu e falou, eu preciso melhorar como pessoa, melhorar como gestor, para poder melhorar a vida dos meus filhos e melhorar o meu entendimento com eles. E isso acho que poucos pais têm esse entendimento. E isso levando para a gestão, a gente pensa no gestor preocupado com o cliente, preocupado com os funcionários, preocupados com todo mundo. E aí eu linko isso tudo como assim, qual que é a dica que você dá para um pai que tem que se comunicar com gerações diferentes? E eu acredito que essa mesma dica também é para o gestor. Qual que é a dica do pai ali? Uma dica fundamental assim, se preocupa com isso daqui que você vai ter acesso às gerações. Eu já falei aqui, né? Eu vou dar ênfase àquilo que foi falado. A gente precisa aprender a descer do pedestal. A vaidade, ela nos coloca num lugar onde nós nos entendemos superiores. Seja como gestor, seja como pai. Então, assim, eu vejo muito uma onda de humanismo, né? Tomando conta a nível mundial, assim, e a gente vê muitos e muitos pais, cara, eu dou um tempo de qualidade para meus filhos e tal, só que, tipo assim, o tempo de qualidade que ele dá para os filhos é o que ele se propõe. Então, assim, ele não está descendo do pedestal, ele está abrindo um parênteses e dizendo, agora vocês me têm, me usem. Né? E não é isso, cara. Descer do pedestal não é isso. Descer do pedestal é tu entender as dores ou as dúvidas, os questionamentos e tu fazer parte disso. Né? Então, e não significa que não haja conflito. Lá em casa a gente tem muito conflito. São dois adolescentes, passando agora para jovens e tal, então existe muito conflito. Porque as percepções de mundo são totalmente diferentes. Eu tenho uma percepção do mundo e eles têm outra, minha esposa tem outra. Então, assim, é um ambiente propício para uma guerra nuclear.
Só que se eu me colocar num lugar que é um lugar de trono, cara, o quanto vai piorar esse ambiente? O quanto vai se tornar cada vez mais tóxico esse ambiente? Muito, muito, muito. Nesse caos, vamos chamar de caos, você tira a evolução disso? Como é que você olha para essa situação como um todo e fala assim, cara, dá para tirar a evolução no meio desse contexto? Cara, interessante isso. Pô, Deus, essas Ele perguntas entra... aí a gente não tinha Não, conversado. ele entra numa parada meio filósofa, assim, né? No E fim, começa... quando vai chegando pro finalzinho, eu vou entrando nessa parte filosófica. Ou o convidado sai chorando, ou o convidado ele sai reflexivo. Ou ele sai pro psiquiatra. Porque assim, Gil, eu tô te escutando esse tempo todo, Sim. e sempre que eu tô te escutando aqui, acaba voltando pra um momento de caos. Sim. Porque eu vejo a Rádio Felicidade, aí eu vou pegar a sua trajetória e vou te mostrar isso se você não viu. Mas na Rádio Felicidade, você teve um momento de caos que foi o ponto ali de trocar o nome, trocar o que tá acontecendo para poder virar o jogo. Perfeito. Aí você me traz a questão de vendas. Poxa, é um momento de caos, de trocar pessoas, de trocar uma estrutura, um momento de caos para poder fazer uma revolução. E aí quando você me traz um momento de casa, você traz e todos os momentos de caos você me traz um momento alegre. Sim. Quando você fala do caos, você fala de uma maneira Na alegre. leveza. Porque você tira algo disso. E eu gosto de extrair o segredo disso. Sim. Qual que é o segredo do Gil para tirar algo bom do caos? Cara, não existe segredo, Matheus. Não existe segredo. Mas também não existe crescimento na paz. Não existe. A paz, ela me mantém onde eu estou, tranquilo. Eu não quero sair dali. Então, o que me impulsiona a sair da onde eu estou? O que te impulsiona a crescer? O que faz um CLT, alguém que é CLT, sair e empreender? A enfrentar todos os desafios do empreendedor que o empreendedor tem, cara, as taxações, tudo, o mercado, as variações, a economia, o que faz o cara sair de um lugar onde ele está tranquilo e vai empreender? É o caos, cara. É o caos. Então, assim, por mais que eu não consiga ainda... vamos filosofar, então. Por mais que eu não consiga ainda ser alguém que olha para o caos ou para a guerra, e eu tenho uma certa dificuldade de olhar para o problema, para a crise, e dizer, essa é a oportunidade, eu preciso me esforçar para isso. Isso é uma coisa que eu preciso crescer, inclusive. Mas eu não posso olhar para o caos e para a crise e não ver a oportunidade e me desesperar. Porque não tenho essa opção. Se tu se desesperar, o que tu vai fazer? Tu vai se enfiar num buraco? Vai resolver? Não vai resolver. Todas as vezes que a gente trocou, a gente reformulou a equipe comercial, sempre foi um caos lá na rádio. Literalmente um caos. Porque tu lida com pessoas, aí tu tem que educar pessoas, tem que passar a cultura para as pessoas. A gente não é mais vendedor, eu não quero mais o dinheiro, eu quero a parceria, eu quero atendimento, eu quero pós-venda, a gente faz tudo de novo. Porque é a única opção. Não tem outra opção. Se alguém me dissesse assim, Gil, vai para casa e volta quando tiver tudo pronto. Aí eu teria uma opção, mas eu não tenho essa opção. Tem que viver em meio ao caos, né? Então, assim, a paz é isso. Sabe que eu falando em comunicação... e aí eu englobo tudo isso que tu falou, a vida profissional, a vida familiar, a vida pessoal, né? Tudo tem que ser num ambiente provocativo para ti. Eu crio meus filhos dessa forma. Eu provoco muito eles. Eu instigo muito eles para que eles criem-se resistentes àquilo que o mundo vai tentar fazer ou causar neles. Então, eles foram se tornando resistentes. Mas é a comunicação que estremece, a provocativa. Tem outro meio de tu crescer sem ser assim? Por exemplo, quando tu está estressado, muito estressado na empresa, não deu nada certo e tal, tu vai para casa e o que tu faz? Tu vai assistir Netflix. Né? Vou maratonar uma série. Sim. E aí, quando termina essa maratona da série do Breaking Bad, por exemplo, que eu adoro Breaking Bad, terminou, maratonou, o que o Breaking Bad fez pra ti? Nada. Então, o entretenimento, ele tem o poder de te deixar em paz. Ao mesmo tempo, o poder de te deixar no mesmo lugar. Ele não faz tu crescer. Ele não faz tu evoluir.
E aí a provocação sempre vai fazer tu provocar, sempre vai fazer tu crescer, evoluir, sair do lugar onde tu tá. Então provoca alguém para ver se alguém não vai te... Pode te xingar, pode te chamar de horrores. Dali um tempo ela vai te agradecer porque tu fez aquilo. Provocou e instigou ela. Provocou e fez ela ir. A gente tem um colaborador, eu estava conversando essa semana, eu conversei hoje com a Júlia tá até aqui. Eu conversei com ela sobre o Jorge, que é um colaborador nosso. O Jorge é o seguinte, já falei algumas vezes dele nos podcasts. Se eu Falou deixar... de bem ou falou de... Falei bem dele, falei bem. Se eu deixar essa caneta aqui, Sim. o Jorge vai cuidar para essa caneta ficar aqui. Ele é um cara que a frase dele é assim, Matheus, só para eu me programar, ele sempre fala só para eu me programar, porque ele tem a rotina dele, ele tem a organização dele. Sim. Aí o que eu faço? Eu pego a caneta que tá aqui e eu começo a tirar a caneta do lugar. Eu fico bagunçando a rotina dele toda semana. A rotina dele eu bagunço toda semana. Por quê? O Jorge, ele é um cara que ele precisa de um caos para evoluir. Só que ele foge do caos. E por eu entender isso, eu causo o caos ali no trabalho dele, eu viro e falo, eu dou novos desafios, novas situações, eu bagunço um pouco ali para que ele consiga evoluir. E ele é o cara que nos últimos meses é o cara que mais evolui dentro do nosso comercial. Porque eu pego toda hora e coloco um monte de desafio. E ele abraça tudo. Ele gosta de abraçar desafio. Só que ele gosta de ter a programação dele. Só que ele, quando eu tenho um gestor que entende o jeito de evoluir cada pessoa e o jeito de tratar cada geração, cada pessoa de jeito diferente. Porque, por exemplo, se eu fizer isso com o Patrick fica maluco. Eu preciso que o Patrick ele saiba o que executar cada dia. Porque é o perfil do Patrick. Se eu tratar ele igual o Jorge, que eu tenho que fazer uma bagunça, eu confundo. Eu preciso dar desafios programados pro Patrick, é diferente. Quando eu entendo cada perfil, entendo como fazer, eu mudo totalmente esse ponto. Então, o caos ele tem que ser programado também, ele tem que ser um exercício. Eu preciso do caos para evoluir. Perfeito. Gosta do caos, Patrick? Mas você sabe o segredo do sucesso, né? Qual que é o segredo do sucesso? O JJ fala que são 3 coisas pro cara ter sucesso. Primeiro, é boleto pra pagar. Então, Sim. o cara tem... caos. É o caos. Segundo, é filho pra criar. O caos. E terceiro, é mulher pra cobrar, né? Então aí o cara tem resultado se tiver isso, viu? Eu tô precisando de 2 aqui, mas depois a gente resolve isso aí. Mas é isso, cara. É isso. E a gente vai... Não é à toa, né, que 70% dos novos milionários do mundo, eles adquiriram, não vieram, dos que não vieram de herança, tá? Dos que não receberam uma herança magnífica e tal, sensacional, de família rica, não. Os que ficaram ricos, milionários, eles ficam milionários a partir dos 35 anos. Uns com 40, outros com 45, outros com 35, mas praticamente todos a partir dos 35 anos. Porque é onde tu vai entendendo a vida de uma forma diferente. Tu vai alcançando um estado de maturidade onde tu deixa de pensar em ti e vai começar a pensar nos outros. Porque até os 30... Eu, pelo menos, foi assim, né? Vocês são muito novos ainda e acredito que já não pensem assim, mas eu cresci numa geração que, cara, sou eu. Preciso pensar em mim, no meu bem-estar, na minha satisfação sou eu. Quando tu chega aos 30, 35 anos, tu começa a pensar, não sou eu. É a minha próxima geração, é o legado, eu preciso deixar um legado. E aí tu começa a ver a vida de forma diferente. E aí, tu foi pai cedo também, né? 24 anos. Aí... Baterista é sempre assim, cara. O baterista sofre bullying direto, cara. Baterista é sempre sofre assim. bullying. Eu toco bateria desde os 9 anos. E eu tenho sofrido bullying desde os 9 anos. Baterista é uma baqueta ou uma mulher. Ó. Pum, pum, pum. Não é mais. Não toca mais. Não é assim. Baterista isso é fake news, cara. Isso é fake news. Tá vendo? Estamos promovendo fake news no podcast agora, tá vendo? Se fosse vocês, eu editava essa parte, corta essa parte. Para evitar qualquer processo, Tá qualquer... Olha aí. STF cortar vocês e tal, derrubar. Isso pode acontecer, tá vendo? É muito fake news, é muito fake news. Mas, Gil, eu quero te agradecer demais a participação aqui. Para mim é muito importante isso. Eu fico muito feliz. Eu acredito que hoje a gente convenceu o Patrick a comprar uns minutos na rádio, né, Patrick? Vamos dar uma estudada, vou ter que ir lá visitar, vou ter que entrar no funil, né? Tem que entrar no funil. Eu já saber tô como é que ali. é o Todo um processo, processo. Não, se tu chegar lá... Primeiro que a rádio não é padaria, né? Tu chega lá e pede pão e sai... Não, você vai ter que conhecer, tu vai ter que...
A gente vai ter coisas para te apresentar. É uma construção. Será que botar o podcast lá dentro, imagina? Olha só, imagina. Aí, ó. Tem que conversar com o gestor lá, dizem que ele é gente boa, ele ajuda. Você conhece o gestor lá, né? Eu também escuto bem, eu escuto boas coisas dele. Apesar de ser baterista, ele é gente boa. Mas, Gil, muito obrigado de verdade. Sim. Foi sensacional. Eu tenho certeza que não só eu, mas o Patrick e todo mundo que está nos assistindo aprendeu muito aqui. E é um material, assim, riquíssimo esse podcast. É um material de MBA aqui, que a gente poderia colocar na faculdade facilmente. E como é que as pessoas te encontram? Pô, quero o Gil como meu consultor. Quero o Gil ali me ajudando a montar minha empresa. Como é que eu encontro o Gil? Cara, assim, modéstia à parte, para você que está assistindo ali, tá? Modéstia à parte, eu me dedico muito àquilo que eu faço. Seja sendo o gestor da rádio ou sendo o consultor de empresa A, B ou C. Eu me dedico muito ao que eu faço e aí isso gera resultado. Né? É uma força que automaticamente não, mas o resultado dela vai ser resultado positivo, porque estou exercendo uma força, gastando uma energia. Então, assim, precisando, cara, eu não tenho problema de conversar, não tenho problema de... Já houve casos em que eu prestei consultoria sem cobrar absolutamente nada e estou aberto a isso, porque a ideia não é meu principal business. Não é o meu principal ganha-pão, embora eu gostaria que fosse, embora eu quero que em algum momento seja, mas ainda não é. Então, não tenho problema de conversar, não tem problema. As pessoas me chamam, me fazem perguntas, eu respondo, eu dou dicas sem problema nenhum e sem cobrança nenhuma. Então, a ideia é conseguir se tornar relevante para a pessoa, para as pessoas, para o negócio, para o empreendedor. Cara, e aí isso está em dúvida, você que está do outro lado de lá, do lado de lá assistindo aqui, cara, está em dúvida, por que o teu negócio não está andando, se está travando, não entende. Eu digo o seguinte, Matheus, às vezes tu pode ser muito bom, tu pode ter muito conteúdo, teu produto pode ser sensacional, mas tu não vende, tu não consegue ter exposição, porque tu está explorando os canais errados, ou às vezes explorando canal nenhum. Então não adianta ter um bom produto, porque o mercado vai ser absorvido pelas pessoas que não têm um produto tão bom, mas que se vendem e que se mostram de forma muito eficiente. Então, assim, quem é que vai ser procurado? A pessoa que não é tão boa e que se mostra de forma eficiente. Se expõe. Que se expõe. E tá pro jogo para se expor, não tem problema nenhum. Sim. Então, assim, você que tá passando problema, cara, vale a pena perguntar, vale a pena questionar, vale a pena chamar e dizer, cara, o que eu podia fazer? Eu tenho levado muita gente na rádio que tem conseguido trazer insights assim muito legais para quem é empreendedor, né? Então, a ideia justamente é sempre levar pessoas desse perfil que conseguem agregar em quem está ouvindo. Porque às vezes o cara está lá e está desesperado porque os boletos estão batendo, as contas estão batendo, não consegue, não sabe o que fazer para vender, não sabe quem é o público, não sabe nada, não sabe... Muita gente sequer sabe o que é um DRE, não tem não ensina isso na escola, né, cara? Tipo assim, tu não aprende isso na escola. O que é um DRE, em como fazer a gestão de um negócio, tu não aprende. Aí tu vai para a vida, tu cria um negócio e tu começa a passar trabalho. Então, assim, a ideia de levar pessoas na rádio e a ideia da Solution Consultoria é justamente desamarrar os nós e mostrar para a pessoa que é possível ter resultados. Então, redes sociais Gil Dias, todas elas é Gil Dias. Então, se você procurar lá Gil Dias, você vai encontrar tanto no Facebook, eu não tenho, mas Instagram ou na rádio mesmo. Liga pra rádio. Dá pra bater lá na rádio? Dá pra bater lá na rádio, pode falar lá na rádio, não tem problema nenhum. Vamos aproveitar a consultoria que ele falou que pode ser grátis. Pode ser grátis. Vamos pedir uma dica aqui então. Vamos pedir uma dica. Gil, dá uma dica aí pra nós. Como que a gente pode conseguir patrocinadores pro nosso podcast, ó? Tu que vende isso todos os dias, dá uma dica aí pra gente. Cara, mostrando valor. Eu não acho que, por exemplo, o fato de vocês estarem iniciando e não terem milhões de views ou milhões de seguidores, isso deveria ser um impeditivo para vocês conseguirem patrocínio. Eu acho que às vezes falta mostrar os objetivos de forma bem clara, e muita gente está no mercado hoje com um pensamento muito admirável, que é, cara, eu quero apostar em quem tem a organização e a capacidade de me mostrar onde a gente vai chegar. Então, assim, ainda não somos, mas a gente vai chegar aqui, cara. E a gente quer parceiros que nos levem até aqui, estejam aqui junto. A gente está aqui. Ainda não somos do tamanho de X, Y, Z.
Mas o nosso caminho está aqui, a trajetória é essa, a gente vai dando esses passos aqui para chegar aqui. Então, a gente quer que você esteja junto. Esse storytelling, né? Essa caminhada, se tu conseguir mostrar, qualquer um vem junto com vocês. Porque vocês têm conteúdo, vocês têm habilidade, vocês se comunicam bem, vocês têm uma rede de contatos boa. Então, o que faria o cara não querer? Se ele entender a jornada de vocês. Ele vai ter uma experiência sensacional. E todo mundo está procurando experiência hoje. Top É demais. a palavra da vez é a experiência. E a gente tem um plano exclusivo para onde a Dubai Sales vai ir. Então, se você que está assistindo aí quer saber esse plano, quer saber como você pode ajudar, chama a gente aqui, curte, comenta que o Matheus vai te chamar. Sou eu? É tu mesmo. Então tá bom, então sou eu que vou te chamar. Galera, sigam o Gil, sigam aqui, comentem, curtam e entrem na 90.3 FM. Certo? 90.3, pode seguir também os canais lá, os nossos canais digitais, né? Então a gente tem Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, TikTok, YouTube. Viu? Não é só rádio, viu, cara? Não é só rádio, há muito tempo deixamos de ser rádio, nos tornamos uma comunidade. Olha aí, Felicidade. Comunidade Felicidade. Obrigado Comunidade aí. by Sales aí, ó. Tem que fazer a comunidade by Sales. Obrigado para você que nos assistiu até aqui, curte, compartilha e mais uma vez acompanha os nossos episódios aí que estão bem bacanas, viu? Valeu, galera. Tchau, tchau.